Tss, 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 tss. A sala gargalhava até que as 5 palavras ditas por um homem silenciaram todos ali para sempre. Lá fora, os flocos de neve caíam suavemente, dançando para além das altas janelas de vidro do histórico salão de baile, com vista para a Baía de Newport. Mas lá dentro, no Grand Civil Hotel, o calor, os candelabros de cristal e uma confiança tranquila definiam o baile de inverno anual da Mercer Foundation. Governadores, executivos da Fortune 500, filantropos, celebridades e famílias tradicionais enchiam o espaço com sorrisos polidos que raramente revelavam o que realmente pensavam. No centro da noite estava Graham Mercer, um homem cuja influência se estendia muito além das salas de reunião e das manchetes. Alguns o chamavam de magnata dos negócios. Outros sussurravam nomes diferentes a portas fechadas. Fossem quais fossem os títulos preferidos, todos entendiam uma coisa. Graham Mercer nunca precisou levantar a voz para dominar uma sala. Ao seu lado estava sua esposa, Clara. Usava um vestido simples azul marinho, sem joias extravagantes, exceto a aliança que usava há quase 12 anos. Seus cabelos caíam naturalmente sobre um ombro, sem penteados dramáticos. Parecia confortável, não impressionante, calma, não deslumbrante. Ao lado de mulheres que apareciam em capas de revista e anúncios de luxo, Clara parecia quase invisível. Era exatamente por isso que a maioria das pessoas parava de notá-la depois dos primeiros segundos. Então, Vanessa Holloway chegou, famosa por construir um império de cosméticos de US$ 1 bilhão. Igualmente famosa por dizer exatamente o que todos os outros apenas ousavam pensar. As câmeras imediatamente a seguiram pelo salão. Ela cumprimentou políticos com um charme ensaiado, elogiou investidores que mal se lembrava e, finalmente, aproximou-se de Graham com um sorriso brilhante que nunca alcançava seus olhos. Após trocar algumas palavras educadas, sua atenção mudou para Clara. Vanessa inclinou a cabeça o suficiente para que todos ao redor antecipassem algo divertido. Ela disse, enquanto gesticulava casualmente para uma atriz célebre que estava a poucos metros de distância. Ela é mais bonita que sua esposa. Os convidados ao redor riram. Alguém cobriu um sorriso atrás de uma taça de champanhe. Outro balançou a cabeça discretamente, esperando o silêncio constrangedor que geralmente seguia comentários assim. Clara não franziu a testa nem se defendeu. Ela simplesmente olhou para a baía através das enormes janelas, como se as ondas lá fora merecessem mais atenção do que a conversa ao seu lado. Graham colocou sua taça intocada na bandeja de um garçom que passava. Ele não se apressou. Não lançou um olhar furioso. Nem mesmo pareceu ofendido. Em vez disso, olhou diretamente para Vanessa com a mesma expressão composta que usava durante negociações bilionárias. Um leve sorriso surgiu. Ele disse, eu não me casei com um rosto. 5 palavras, nada mais. O riso desapareceu tão rapidamente que a música suave de repente soou mais alta do que antes. Vanessa piscou, completamente desprevenida por uma resposta que não continha raiva nem constrangimento. Graham continuou sem mudar seu tom calmo. Ele disse, a beleza apresenta as pessoas, mas o caráter decide se elas ficam. Ninguém aplaudiu, ninguém se moveu. Vários convidados olharam discretamente para Clara pela primeira vez naquela noite. Não porque ela tivesse mudado, mas porque algo dentro deles havia mudado. Clara finalmente se afastou da janela. Ela encontrou os olhos de Graham por um breve segundo antes de lhe dar o menor dos sorrisos. Era um sorriso que carregava familiaridade, não surpresa. Ela já o tinha ouvido defender contratos bilionários antes. Naquela noite, ele havia defendido algo muito mais valioso com menos esforço do que a maioria das pessoas usava para pedir o jantar. A orquestra retomou sua melodia. A conversa voltou lentamente e os garçons continuaram circulando entre as mesas elegantes como se nada de incomum tivesse acontecido. No entanto, algo havia mudado sob a superfície polida do baile. Os convidados que tinham rido momentos antes se viram observando silenciosamente a mulher que haviam descartado em segundos. Nenhum deles sabia que a pessoa menos glamourosa do salão já havia mudado centenas de vidas sem pedir reconhecimento. E antes que aquela estação de inverno acabasse, a cidade que havia julgado sua aparência
Descobriria por que o homem mais poderoso da sala nunca havia questionado a mulher ao seu lado. As manchetes do baile viajaram mais rápido do que qualquer um esperava. Mas dentro da Mercer Global Logistics, a segunda-feira de manhã parecia exatamente a mesma. Cronogramas de carga cobriam paredes digitais. Relatórios meteorológicos rolavam por monitores gigantes, rotas de frete conectando América do Norte, Europa e Ásia piscavam em tempo real enquanto executivos corriam de uma sala de conferências para outra, carregando tablets em vez de pastas de papel. Graham Mercer chegou precisamente às 7h30 da manhã, como fazia todas as segundas-feiras há anos. Ele cumprimentava as pessoas com um simples aceno de cabeça, revisava os relatórios da noite e entrava na sala executiva sem mencionar a atenção em torno do baile. Negócios sempre vinham em primeiro lugar. Pelo menos era o que todos acreditavam. Clara chegou 20 minutos depois, por uma entrada lateral, em vez do lobby de mármore. Ela preferia passar pelo café dos funcionários, onde supervisores de armazém, assistentes administrativas e equipes de manutenção se reuniam antes de seus turnos. Ela conhecia a maioria deles pelo nome. Lembrava-se de cuja filha havia começado a faculdade em Boston. Sabia de cujo pai havia se recuperado recentemente de uma cirurgia cardíaca e qual família havia recebido um recém-nascido no mês anterior. Nenhum desses detalhes aparecia nos relatórios da empresa. No entanto, de alguma forma, ela nunca os esquecia. Ela carregava 2 xícaras de café reutilizáveis em vez de uma. Antes de chegar ao seu escritório, ela discretamente colocou uma na mesa da recepção ao lado de Evelyn, que trabalhava lá há quase 15 anos. Clara perguntou se amanhã havia sido difícil. Evelyn sorriu com olhos cansados. Ela disse que seu neto decidiu que às 3 da manhã era o horário perfeito para praticar canto. Clara riu suavemente e disse que o café de hoje é política da empresa. Evelyn também riu, e por um momento o estresse desapareceu de seu rosto. Nenhuma câmera registrou aquela conversa, ninguém aplaudiu. Durou menos de 30 segundos antes que ambas as mulheres voltassem ao trabalho. Lá em cima, um gerente de operações chamado Daniel olhava ansiosamente para seu laptop. Um erro de software havia atrasado dezenas de atualizações de embarque internacional durante a noite. Ele esperava crítica. Em vez disso, Clara entrou no centro de operações após receber uma breve mensagem de um dos supervisores. Ela não perguntou quem era o responsável primeiro. Ela perguntou o que os clientes precisavam com mais urgência. Em minutos, ela reorganizou prioridades, ligou para 3 escritórios regionais pessoalmente e ajudou a equipe a preparar atualizações claras antes mesmo que os clientes percebessem os atrasos. Ela disse calmamente que eles explicariam a situação antes que as pessoas tivessem que pedir. Ela acrescentou que as pessoas perdoam erros mais rápido do que o silêncio. Daniel olhou para ela com descrença. Ele disse: "Você não vai relatar isso a Graham." Clara olhou para a parede de vidro com vista para a baía. Ela disse: "Ele saberá até esta tarde. Mas o que importa é que, quando ele descobrir, o problema já estará sendo resolvido." Ninguém discutiu. A sala simplesmente ficou mais silenciosa enquanto todos voltavam ao trabalho com foco renovado. Pouco depois do meio-dia, Graham terminou de revisar os planos de expansão trimestrais com os executivos seniores. Antes que alguém pudesse sair, ele notou um relatório de operações atualizado em cima de sua pasta. O problema já havia sido resolvido. A satisfação do cliente permaneceu inalterada. Nenhum contrato havia sido perdido. Na parte inferior do relatório, havia uma pequena nota manuscrita de Clara. Dizia que a situação estava estabilizada e que a equipe merecia o crédito. Graham dobrou o papel uma vez e o colocou em seu caderno sem dizer uma palavra. A reunião continuou exatamente como programada. Do outro lado da cidade, clipes do baile continuavam circulando online. As sessões de comentários permaneciam divididas. Alguns debatiam padrões de beleza, outros criticavam elites ricas. Alguns elogiaram a resposta de Graham. Quase ninguém mencionou Clara além de sua aparência, porque quase ninguém sabia nada sobre ela. Naquela tarde, uma jovem estagiária chamada Mia
derrubou acidentalmente uma bandeja inteira de pastas de apresentação do lado de fora do escritório de relações comunitárias. Páginas se espalharam pelo corredor. Antes que a estagiária envergonhada pudesse se ajoelhar, outro par de mãos já estava juntando os papéis. Clara sorriu enquanto empilhava cada pasta de volta em perfeita ordem. Clara disse a ela que todo mundo derruba algo no primeiro mês. Ela acrescentou que o dela aconteceu na frente de 200 investidores. Mia olhou para cima, surpresa, e perguntou se isso era verdade. Clara assentiu com um sorriso. Ela disse que a única diferença é que ninguém se lembra do seu pior dia, desde que você continue aparecendo nos seus melhores. A estagiária sorriu pela primeira vez desde que chegou à empresa. Enquanto Clara continuava em direção aos escritórios da Education Foundation, funcionários a cumprimentavam de todas as direções sem hesitação. Nenhum deles a admirava porque ela parecia extraordinária. Eles a cumprimentavam porque, em algum momento, ela se tornou silenciosamente parte da razão pela qual eles queriam voltar todas as manhãs. Lá fora, outro alerta de notícia apareceu em milhares de telefones em todo o país, reprisando o baile mais uma vez. Dentro da Mercer Global, no entanto, as pessoas que realmente conheciam Clara nunca entenderam por que estranhos continuavam discutindo sobre a coisa menos notável sobre ela. Na manhã de quarta-feira, a conversa havia ido muito além do salão onde havia começado. Apresentadores de televisão debatiam primeiras impressões, podcasts de negócios discutiam liderança. Revistas de estilo de vida publicavam fotos lado a lado de celebridades glamourosas e Clara, convidando milhões de leitores a votar com um único clique. A internet sempre preferiu comparações simples a verdades complicadas. Graham ignorou todas as manchetes. Sua agenda permaneceu inalterada. Começava antes do amanhecer com previsões de navegação e terminava muito depois do pôr do sol com chamadas de conferência internacionais. Clara ignorou as manchetes por um motivo diferente. Ela havia passado muitos anos aprendendo que a atenção raramente durava, mas os efeitos da bondade muitas vezes o faziam. No final da tarde, a Mercer Global se preparava para receber representantes de uma empresa de manufatura regional. Eles estavam considerando uma parceria logística de longo prazo no valor de quase 80 milhões de dólares ao longo da próxima década. Executivos poliam apresentações. A equipe de catering organizava refrescos. Cada detalhe refletia a reputação de precisão da empresa. 20 minutos antes da chegada dos convidados, Daniel, da área de operações, notou algo alarmante. Um dos visitantes, um fabricante familiar da Pensilvânia Ocidental, havia recebido acidentalmente documentos de preços desatualizados de outro departamento. O erro poderia constranger a todos na sala antes mesmo que as negociações começassem. O rosto de Daniel ficou pálido. Ele sussurrou que estavam sem tempo. Ele disse que se eles vissem aqueles números primeiro, pensariam que a empresa tentou enganá-los. Alguém sugeriu substituir discretamente as pastas antes que alguém notasse. Outro propôs culpar um fornecedor externo. Clara, que acabara de entrar no salão de conferências carregando relatórios atualizados de parceria comunitária, ouviu sem interromper. Então, ela colocou sua pasta na mesa e disse calmamente não. Toda a conversa parou. Ela disse que eles diriam a eles antes que abrissem os pacotes. Daniel parecia atordoado e disse que isso poderia custar o contrato. Clara encontrou seus olhos sem levantar a voz. Ela disse que perder a confiança custa mais. Um longo silêncio se instalou na sala. Era o tipo de silêncio que fazia as pessoas examinarem não apenas suas opções, mas a si mesmas. Quando os visitantes chegaram, Clara os cumprimentou com o mesmo calor que oferecia a todos os outros. Antes que alguém se sentasse, ela deu um passo à frente. Ela disse que antes de começarem, ela precisava pedir desculpas. Ela explicou que alguns dos materiais impressos continham informações desatualizadas devido a um erro interno naquela manhã. Ela lhes disse que já o haviam corrigido e que ela queria que eles ouvissem de nós primeiro. O visitante principal, um fabricante mais velho chamado Robert Ellis, olhou para ela por vários segundos antes de aceitar a pasta revisada.
Ele admitiu que a maioria das empresas teria esperado que eles não notassem. Clara sorriu gentilmente e disse que nós notamos. A reunião continuou. Em vez de ficar tensa, a atmosfera relaxou. Perguntas se tornaram conversas. Números se tornaram possibilidades. Ao final da tarde, nenhum acordo havia sido assinado ainda, mas ninguém saiu se sentindo manipulado. Após a partida dos convidados, Daniel permaneceu sentado sozinho na sala de conferências, agora silenciosa. Clara juntou as pastas restantes sem dizer nada. Finalmente, Daniel quebrou o silêncio. Ele disse que estava pronto para proteger a empresa escondendo um erro. Clara colocou a última pasta cuidadosamente em um armário. Ela lhe disse que você protege uma empresa protegendo sua reputação. Ele baixou os olhos e disse que quase esqueceu a diferença. Lá em cima, Graham terminou de revisar mais uma rodada de propostas de expansão quando Robert Ellis inesperadamente solicitou 5 minutos antes de sair do prédio. Eles conversaram privadamente no escritório de Graham, com vista para a Baía de Newport. Robert ficou perto da janela em vez de sentar. Ele disse que negociava contratos há 35 anos e que hoje não foi a apresentação mais suave que ele havia participado. Graham assentiu uma vez e concordou que não foi. Robert sorriu. Ele disse que é a primeira em que alguém admitiu um erro antes que ele o encontrasse. Graham olhou para o andar de conferências abaixo, onde os funcionários estavam começando a sair para a noite. Clara estava ajudando a equipe de catering a carregar recipientes de comida não utilizados para a área de jantar dos funcionários, em vez de permitir que fossem descartados. Ela riu baixinho com algo que um dos trabalhadores da cozinha havia dito, completamente alheia de que estava sendo observada de cima. Robert seguiu o olhar de Graham e perguntou se aquela era sua esposa. Graham respondeu simplesmente sim. Robert ajustou seu casaco. Ele disse a Graham para nunca deixar ninguém convencê-lo de que a honestidade é comum, porque ela está se tornando cara. Depois que ele saiu, Graham permaneceu em pé perto da janela um pouco mais do que o normal. Ele observou Clara agradecer a cada membro da equipe de limpeza antes de caminhar em direção ao estacionamento com sua familiar bolsa de lona sobre um ombro. Ela se movia pelo prédio exatamente como sempre fez. Ela nunca pediu para ser notada e nunca esperou reconhecimento. No entanto, pela segunda vez naquela semana, alguém que havia chegado para avaliar a Mercer Global havia partido falando menos sobre seu poder e mais sobre a mulher silenciosa que quase todos haviam ignorado. A semana seguinte trouxe outro convite que a maioria das pessoas nos círculos de elite de Newport considerava impossível recusar. A Prescott Heritage Society estava celebrando seu 10º aniversário com um jantar beneficente apenas para convidados. Foi realizado em uma das propriedades à beira-mar mais antigas de Rhode Island. A participação era menos sobre generosidade do que sobre reputação. Cada convidado entendia que as aparências seriam avaliadas silenciosamente muito antes do início dos discursos. Graham aceitou porque a fundação apoiava a educação marítima há décadas. Clara aceitou porque vários bolsistas seriam homenageados naquela noite. Eles chegaram juntos logo após o pôr do sol. O oceano refletia os últimos vestígios de luz laranja enquanto os convidados atravessavam o pátio de pedra sob fios de lanternas quentes. Carros de luxo alinhados na entrada. Fotógrafos profissionais cumprimentavam rostos familiares com entusiasmo ensaiado. Quando Graham pisou no tapete vermelho, flashes explodiram imediatamente. Clara permaneceu meio passo ao lado dele, nem se escondendo, nem tentando se tornar o centro das atenções. Um fotógrafo pediu educadamente ao Sr. Mercer para uma única foto solo. Graham olhou para Clara antes de responder que eles chegaram juntos. O fotógrafo rapidamente ajustou o enquadramento. Dentro do salão de baile, as conversas pausaram quando os recém-chegados entraram. Taças de cristal tilintavam suavemente sob enormes lustres enquanto um quarteto de cordas tocava perto da grande escadaria. Clara reconheceu vários diretores de organizações sem fins lucrativos. Ela se desculpou discretamente para parabenizar um jovem professor, cujos alunos,
haviam recentemente recebido financiamento da Mercer Foundation. Graham se juntou a um pequeno grupo de líderes empresariais discutindo regulamentações de transporte marítimo internacional. Por quase 1 hora, a noite se desenrolou exatamente como esperado. Então outro padrão familiar emergiu silenciosamente. Enquanto os convidados se organizavam entre os pratos, Clara notou 3 mulheres aproximando suas cadeiras antes de educadamente não deixar nenhum assento entre elas. Ela sorriu como se nada incomum tivesse acontecido. Em vez disso, ela escolheu uma mesa onde 2 bolsistas estavam falando nervosamente com seu orientador. Ela perguntou sobre seus projetos de engenharia em vez de se apresentar. Em poucos minutos, os alunos se esqueceram de que estavam sentados ao lado de um dos filantropos mais ricos da cidade. Do outro lado da sala, um produtor de televisão sussurrou para outro convidado enquanto olhava para Clara. Ela disse que Clara sempre parece comum. O segundo convidado assentiu e disse que você nunca adivinharia com quem ela é casada. Nenhum dos comentários chegou a Clara. Ambos chegaram a uma voluntária idosa chamada Margaret Lawson, que passou quase 30 anos organizando programas educacionais em Rhode Island. Margaret discretamente pousou sua xícara de café e se afastou sem responder. Mais tarde naquela noite, o anfitrião do evento convidou vários doadores para fazerem breves comentários, celebrando a liderança comunitária. Um após o outro, os palestrantes destacaram as contribuições financeiras, parcerias corporativas e projetos de expansão ambiciosos. Finalmente, o anfitrião convidou inesperadamente Margaret ao pódio. Ela desdobrou uma única folha de papel, mas nunca olhou. Em vez disso, ela procurou na plateia até que seus olhos pousaram em Clara. Margaret começou dizendo que as pessoas muitas vezes agradecem aos nomes impressos em edifícios. Mas hoje à noite, ela queria agradecer a alguém cujo nome raramente aparece em qualquer lugar. O salão gradualmente ficou em silêncio. Margaret sorriu calorosamente. Ela disse que há 10 anos, um de seus bolsistas perdeu ambos os pais em 6 meses. Ele estava pronto para deixar a escola porque não conseguia pagar moradia. Antes que seu conselho pudesse sequer agendar uma reunião de emergência, alguém organizou silenciosamente o pagamento de mensalidades, aluguel, livros e mantimentos para o resto do ano. Ela pediu que nunca anunciassem publicamente porque ela não queria que o jovem se sentisse endividado. Sussurros curiosos se espalharam pelas mesas próximas. Margaret continuou dizendo que aquele aluno se formou com honras. Hoje, ele está projetando sistemas de carga mais seguros usados por empresas de transporte em toda a costa leste. Vários executivos trocaram olhares surpresos. Margaret dobrou o papel intocado. Ela disse que muitas pessoas assumem que a liderança começa em um palco. Às vezes, começa com uma ligação que ninguém mais ouve. Ela se afastou do pódio e caminhou diretamente até Clara antes de abraçá-la gentilmente. Os aplausos começaram em uma mesa, depois em outra, até que quase todos os convidados dentro do salão de baile estavam de pé. Clara parecia genuinamente desconfortável com a atenção. Ela balançou a cabeça levemente para Margaret, como se pedisse para ela não continuar. Mas Margaret simplesmente sorriu através de olhos gratos. Graham permaneceu onde estava, aplaudindo com todos os outros. Ele não fez nenhum discurso, não ofereceu nenhuma explicação. Ele sabia que Clara não gostaria que sua generosidade privada fosse transformada em reconhecimento público. No entanto, ele também entendia que a verdade tinha uma maneira de encontrar a luz do dia quando vidas suficientes haviam sido mudadas por ela. Enquanto os aplausos diminuíam lentamente, os mesmos convidados que mal haviam notado Clara ao chegar agora esperavam pacientemente por uma oportunidade de se apresentar. Vários bolsistas observavam silenciosamente do outro lado da sala. Eles perceberam que a pessoa mais admirada no salão nunca havia tentado ser a mais visível. Os aplausos do jantar da Prescott Heritage Society diminuíram lentamente nos dias seguintes. Mas algo menos visível começou a se espalhar por Newport. Não foi outra manchete ou outro debate nas redes sociais. Foi curiosidade.
Pessoas que passaram anos formando opiniões a partir de fotografias de repente queriam histórias. Eles começaram a perguntar a funcionários, voluntários, professores e membros de longa data da comunidade a mesma pergunta simples. Eles perguntaram: quem é Claire Mercer? A maioria esperava respostas comuns. Em vez disso, ouviram o mesmo padrão repetido por vozes diferentes que nunca haviam se encontrado. Na Mercer Global, o clima permaneceu agitado à medida que outro trimestre se aproximava do fim. Cronogramas de frete, reuniões de orçamento e planos de expansão continuaram sem interrupção. Clara nunca mencionou a ovação em pé no jantar beneficente. Ela ainda chegava pela entrada lateral. Ela ainda carregava 2 xícaras de café todas as segundas-feiras de manhã. E ela ainda parava para cumprimentar a equipe de manutenção antes de chegar ao seu escritório. Para ela, o reconhecimento não mudava nada porque a responsabilidade nunca dependeu da atenção. Numa quinta-feira chuvosa à tarde, a empresa recebeu executivos aposentados para o seu almoço anual de legado. Foi um evento que homenageou homens e mulheres que ajudaram a construir a Mercer Global décadas antes. Muitos funcionários atuais viam isso como uma tradição agradável. Poucos esperavam algo memorável. Graham cumprimentou cada ex-executivo pessoalmente antes de retornar a uma reunião estratégica no andar de cima. Clara passou a primeira hora ajudando voluntários a arrumar fotografias dos primeiros anos da empresa pelas paredes do refeitório. Ao ajustar um dos painéis de exibição, ela notou um senhor idoso parado silenciosamente em frente a uma foto desbotada tirada há quase 12 anos. Seu nome era Harold Bennett, o ex-diretor financeiro da empresa. Ele havia se aposentado muito antes de a maioria dos funcionários mais jovens ingressar na organização. Clara sorriu calorosamente e disse que foi bom vê-lo novamente. O velho homem devolveu o sorriso com afeto visível. Ele disse a ela que ela ainda se lembra de todos os nomes e que ela tornou isso fácil. Harold olhou mais uma vez para a fotografia antes de cuidadosamente retirar um envelope dobrado do bolso interno de seu blazer. O papel estava ligeiramente amarelado pelo tempo. As bordas estavam desgastadas por ter sido aberto muitas vezes. Ele disse que acha que é hora de outra pessoa ler isso. Clara reconheceu imediatamente o envelope e suavemente disse o nome dele. Ele balançou a cabeça gentilmente e disse que não pertence mais à sua gaveta. Antes que ela pudesse responder, vários funcionários se reuniram por perto, curiosos sobre a velha carta. Harold desdobrou lentamente as páginas. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de incerteza, mas de idade. Ele começou dizendo que há 12 anos a Mercer Global quase fechou 2 centros de distribuição após uma grave queda no mercado. Centenas de famílias estavam se preparando para perder seus empregos antes do Natal. As conversas durante o almoço pararam silenciosamente. Até os garçons pararam ao lado de suas mesas. Harold continuou lendo. A carta não foi escrita por um advogado, um investidor ou um político. Foi escrita por Clara. Em linguagem simples, ela propôs adiar vários projetos de construção de luxo financiados pela família. Ela queria redirecionar esses recursos para a retenção de funcionários e a expansão de parcerias comunitárias até que a economia se recuperasse. Ela nunca exigiu reconhecimento. Ela nunca assinou a proposta com um título. Na parte inferior da última página, uma única frase manuscrita estava sozinha. Lia-se: os edifícios podem esperar, mas as famílias não deveriam ter que esperar. A sala permaneceu completamente em silêncio. Harold baixou cuidadosamente a carta. Ele disse que muitas pessoas acreditaram que Graham tomou aquela decisão sozinho. A verdade é que ele a aprovou imediatamente após ler isso. Vários ex-executivos assentiram silenciosamente. Eles se lembravam da reunião. Um deles falou sem se levantar, dizendo que a maioria dos presidentes teria protegido os lucros primeiro. Harold sorriu gentilmente. Ele disse que Graham protegeu as pessoas porque alguém o lembrou do que o sucesso deveria proteger. Clara olhou para a carta em vez de para a plateia. Ela parecia quase envergonhada de que uma conversa privada de anos atrás tivesse se tornado pública. Graham entrou no refeitório exatamente quando Harold terminava de falar.
Ele havia descido esperando sobremesa e café. Em vez disso, ele encontrou uma sala inteira de pé em silêncio respeitoso. Harold atravessou a sala e colocou a carta dobrada nas mãos de Graham. Ele disse suavemente. Ele carregou isso por tempo suficiente. Graham a abriu por apenas um momento antes de reconhecer cada linha. Sem dizer uma palavra, ele a dobrou novamente com o mesmo cuidado que Harold demonstrava há mais de uma década. Então ele olhou para Clara, que simplesmente ofereceu o menor dos sorrisos, como se nada extraordinário tivesse acontecido. No entanto, todos os outros na sala entenderam que haviam acabado de testemunhar algo impossível de medir em uma demonstração financeira. Por anos, eles admiraram a empresa que Graham Mercer construiu. Naquela tarde, muitos perceberam silenciosamente que também estavam vendo a fundação invisível sobre a qual tanto dela estava silenciosamente apoiada. A cidade não falava mais de Clara com incerteza, falava dela com respeito. Colunas de jornais que antes debatiam aparências agora destacavam programas de bolsas de estudo, iniciativas de funcionários e projetos comunitários ligados à Mercer Foundation. Graham nunca solicitou essas histórias, e Clara certamente nunca as incentivou. Elas simplesmente apareceram porque pessoas suficientes finalmente começaram a comparar o que haviam ouvido com o que haviam testemunhado pessoalmente. Numa sexta-feira de manhã, Graham estava sozinho em seu escritório, enquanto os primeiros navios cargueiros cruzavam o horizonte cinza do Atlântico. Sua secretária executiva entrou silenciosamente e colocou uma pasta em sua mesa. Ela disse que a iniciativa de educação comunitária do Porto está pronta para o anúncio público. Ela acrescentou que a equipe de mídia quer saber quem a apresentará. Graham deu uma olhada na proposta. Ela delineava o maior investimento educacional que a Mercer Global já havia financiado. Estava criando 800 centros de treinamento técnico para estudantes de famílias trabalhadoras em toda a costa de Rhode Island. Cada página refletia meses de planejamento cuidadoso. Cada recomendação carregava as marcas de Clara, embora seu nome não aparecesse em lugar algum, exceto entre dezenas de membros do comitê. Graham fechou a pasta. Ele disse ao departamento de comunicação que eles fariam. A secretária esperou. Graham disse que Clara apresentaria a iniciativa. Ela piscou de surpresa e disse: Clara nunca concordou em falar em uma coletiva de imprensa. Graham sorriu levemente e disse: então pergunte a ela, não a persuada. Menos de uma hora depois, Clara entrou em seu escritório carregando 2 canecas de café. Era como ela havia feito em incontáveis manhãs ao longo dos anos. Ela colocou uma ao lado dele antes de notar a pasta de apresentação ainda aberta em sua mesa. Ela observou que era mais uma semana agitada. Graham assentiu. Ele disse que estão perguntando quem apresentará a iniciativa de educação. Clara respondeu sem hesitação, dizendo que ele deveria, porque ele é o presidente. Graham deslizou a pasta pela mesa em direção a ela e disse: não, ela olhou para ele confusa. Ela disse que foi a visão dele muito antes de se tornar o projeto da empresa. Clara empurrou gentilmente a pasta de volta, dizendo que as pessoas esperam ouvi-lo. Graham apoiou as 2 mãos na borda de sua mesa e disse que esse é exatamente o problema. O cômodo ficou quieto, exceto pelo som distante de gaivotas flutuando pela janela ligeiramente aberta. Ele continuou dizendo que por anos, as pessoas ouviram a voz dele enquanto viviam dentro das ideias dela. Clara baixou os olhos por um momento antes de olhar de volta para ele. Ela disse que nunca precisou de crédito. Graham assentiu uma vez e disse que sabe. Outro breve silêncio se instalou confortavelmente entre eles. Graham disse que às vezes dar crédito não é recompensar a pessoa que o conquistou. Ele fez uma pausa. Ele disse que às vezes é ensinar todos os outros de onde as boas ideias realmente vêm. Clara olhou para a baía, observando a luz do sol romper lentamente as nuvens. Ela não tinha medo de falar. Ela simplesmente não gostava de se tornar o centro das atenções. Finalmente, ela sorriu e disse: só se apresentarmos juntos. Graham respondeu imediatamente: juntos. O anúncio aconteceu na terça-feira seguinte, dentro do restaurado Newport Maritime Education Center.
Estudantes, professores, líderes cívicos, repórteres e funcionários encheram o auditório. Câmeras de televisão estavam alinhadas na parede do fundo, enquanto bolsistas ocupavam as primeiras fileiras. Quando o evento começou, muitos jornalistas naturalmente apontaram suas câmeras para Graham enquanto ele se aproximava do pódio. Em vez de começar seus comentários preparados, ele deu um passo para o lado. Ele ajustou o microfone apenas uma vez antes de se virar para Clara. Ele disse calmamente que antes que alguém o agradecesse, ele gostaria que conhecessem a pessoa que passou anos fazendo uma pergunta melhor do que ele. Sussurros curiosos se espalharam pela plateia. Graham olhou para Clara com confiança tranquila. Ele disse que perguntou como eles poderiam crescer sua empresa. Ele sorriu. Ele disse que ela continuou perguntando como a empresa deles poderia ajudar mais pessoas a crescer. Ele a convidou para frente com um simples gesto antes de dar um passo para trás. Não houve música dramática, nem aplausos ensaiados, apenas uma sala esperando para ouvir. Clara ficou no pódio por um breve momento sem falar. Ela olhou para os estudantes sentados à sua frente e reconheceu vários rostos de entrevistas de bolsas realizadas anos antes. Seus ombros relaxaram. Ela começou suavemente, dizendo que a educação muda mais do que carreiras. Ela muda as escolhas que as famílias acreditam serem possíveis. Cada frase que se seguiu soou menos como um discurso e mais como uma conversa. Ela falou sobre aprendizados, habilidades técnicas, segundas chances e comunidades investindo umas nas outras. Ela nunca mencionou a si mesma. Ela nunca falou sobre sacrifício. Quando ela terminou, a plateia se levantou junta sem que ninguém pedisse. Repórteres mais tarde descreveram o anúncio como um dos eventos públicos mais autênticos que Newport havia visto em anos. Mas Graham se lembrou de algo muito menor. Enquanto as pessoas se reuniam em torno de Clara depois, agradecendo a ela pelo futuro que ela havia ajudado a criar, ela discretamente deu um passo para o lado para parabenizar os alunos primeiro. Isso provou mais uma vez que mesmo quando o holofote finalmente a encontrou, ela instintivamente redirecionou seu calor para outra pessoa. O outono chegou silenciosamente ao longo da costa de Newport. A baía ficou azulaço sob céus mais frios, e as árvores de bordo que ladeavam a Bellevue Avenue trocaram seu verde de verão por tons profundos de âmbar e carmesim. Na Mercer Global, a iniciativa educacional já estava mudando vidas. Os aprendizados haviam começado. As faculdades comunitárias relataram matrículas recordes, e os alunos do ensino médio que nunca haviam imaginado frequentar programas técnicos, agora carregavam cartas de aceitação em suas mochilas. Clara visitou vários dos campos sem fotógrafos ou comunicados de imprensa. Ela preferia sentar em salas de aula ouvindo os alunos descreverem seus sonhos, em vez de ouvir discursos sobre suas próprias realizações. Numa quinta-feira à tarde, enquanto se preparava para sair de um centro de treinamento vocacional em Providence, seu telefone vibrou com um número desconhecido. A interlocutora se apresentou como Eleanor Brooks, presidente da National Alliance for Community Education em Washington, D.C. Após uma breve introdução, Eleanor falou claramente. Ela disse, Sr. Mercer, gostaríamos que a senhora liderasse nossa nova iniciativa nacional de educação. Clara permaneceu em silêncio por vários segundos. A organização trabalhava com governadores, universidades e líderes sem fins lucrativos em todo o país. Aceitar a posição significaria viajar quase toda semana, supervisionar programas em vários estados e passar longos períodos longe de Newport. Era uma oportunidade capaz de moldar a política educacional por anos. Era também uma decisão que mudaria o ritmo de seu casamento. Clara perguntou se poderia ter alguns dias para pensar. Eleanor respondeu calorosamente, dizendo, claro. Ela acrescentou que eles não estavam procurando a candidata mais famosa, eles estavam procurando a certa. Naquela noite, a chuva batia suavemente contra as janelas da residência Mercer, com vista para o Atlântico. Graham chegou em casa mais tarde do que o normal, depois de visitar uma das instalações de distribuição da empresa.
Ele encontrou Clara na biblioteca com várias pastas espalhadas pela mesa de centro, embora ela não estivesse lendo nenhuma delas. Ela simplesmente observava a chuva escorrer pelo vidro. Graham afrouxou a gravata antes de sentar-se em frente a ela. Ele disse que ela parecia estar negociando consigo mesma. Clara sorriu levemente e disse que talvez estivesse. Ela entregou a ele a carta de convite sem mais palavras. Graham leu todas as páginas cuidadosamente. Ele chegou ao último parágrafo, dobrou a carta de forma organizada e a colocou de volta na mesa. Ele não falou imediatamente. Clara esperou sem tentar adivinhar o que ele poderia dizer. Finalmente, ele fez a única pergunta que importava. Ele perguntou o que ela quer. Clara olhou para as mãos e disse que ainda não sabe. Graham assentiu e disse para ela não decidir por causa dele. Ela estudou o rosto dele e disse que isso mudaria tudo e talvez ela ficasse longe por muito tempo. Ele disse que provavelmente. Ela acrescentou que as pessoas já assumem que a agenda dele vem em primeiro lugar. Graham recostou-se em sua cadeira e disse que eles já estiveram errados antes. Outro momento de silêncio se instalou entre eles. Anos antes, muitas pessoas teriam esperado que Graham calculasse o efeito nos negócios, na imagem pública ou na rotina familiar. Em vez disso, ele olhou para a chuva antes de falar novamente. Ele disse que quando se casaram, ele prometeu que construiria uma vida onde ela nunca tivesse que pedir permissão para se tornar mais ela mesma. Os olhos de Clara suavizaram. Graham continuou, com a voz firme. Ele disse que se é aí que o trabalho dela pertence, então o casamento deles também pertence a ela. Ela estudou a expressão dele como se tentasse determinar se ele estava sacrificando algo em silêncio. Ela perguntou sobre a Mercer Global. Ele sorriu e disse que a empresa tem milhares de pessoas talentosas. Então ele olhou diretamente para ela e disse que só existe uma Clara Mercer. Vários dias depois, eles viajaram juntos para Washington para a entrevista final. Os membros do comitê de seleção perguntaram a Clara sobre modelos de financiamento, parcerias educacionais, desenvolvimento da força de trabalho e investimento comunitário de longo prazo. Ela respondeu a todas as perguntas cuidadosamente, sempre redirecionando os elogios para professores, voluntários e líderes locais que haviam construído programas bem-sucedidos com recursos limitados. Durante um breve intervalo, um membro do comitê aproximou-se discretamente de Graham no corredor. Ele disse que deve ser difícil porque a maioria dos executivos não gostaria que suas esposas viajassem pelo país com tanta frequência. Graham olhou pela janela da sala de conferências onde Clara estava rindo com vários educadores, que ela havia conhecido apenas uma hora antes. Ele respondeu calmamente, dizendo que ela não está viajando para longe da vida deles. Ela está levando o que eles construíram para a vida de outras pessoas. A reunião do comitê foi retomada, mas o homem permaneceu no corredor por mais um momento. Ele percebeu que havia acabado de testemunhar algo muito mais incomum do que influência ou riqueza. Ele havia testemunhado um homem confiante o suficiente para deixar a pessoa ao seu lado se tornar ainda maior, sabendo que o respeito nunca diminui quando é compartilhado. 6 meses depois, o inverno retornou a Newport, trazendo a mesma brisa marítima afiada que havia varrido a cidade na noite em que tudo começou. O baile anual de inverno da Mercer Foundation tornou-se um dos eventos beneficentes mais aguardados da Nova Inglaterra. Mas este ano, a atmosfera parecia diferente muito antes da chegada dos primeiros convidados. A iniciativa educacional que Clara agora liderava havia se expandido para 12 estados. Milhares de estudantes haviam entrado em programas de aprendizado. As faculdades comunitárias relataram taxas de graduação recordes e dezenas de empresas locais haviam aderido à parceria. Jornais não introduziam mais Clara como a esposa de Graham Mercer. Eles apresentavam Graham como o marido da mulher que liderava uma das iniciativas educacionais de mais rápido crescimento da América. Nenhum dos dois parecia interessado na mudança. Quando o carro deles parou sob o dossel de entrada do Grand Civil Hotel, o mesmo salão de baile que um dia ecoou com risos silenciosos, agora os recebia com aplausos genuínos de voluntários.
esperando do lado de fora. Graham saiu primeiro, depois ofereceu a mão a Clara. Não foi porque ela precisava de ajuda, mas porque, depois de todos esses anos, havia se tornado silenciosamente uma de suas menores tradições. Ela aceitou com o mesmo sorriso familiar antes que eles entrassem juntos. O salão de baile havia mudado muito pouco. Candelabros de cristal ainda refletiam luz quente em pisos polidos. Um quarteto de cordas ainda tocava perto da grande escadaria. As conversas ainda flutuavam pela sala como ondas suaves, mas as pessoas haviam mudado. Convidados que outrora mediam a importância pela aparência, agora cruzavam a sala para cumprimentar professores, bolsistas e voluntários de organizações sem fins lucrativos antes de cumprimentar celebridades. Perto do centro do salão de baile estava Vanessa Holloway. O tempo não havia suavizado sua confiança nem sua elegância, mas havia mudado algo mais importante. Quando Clara se aproximou, Vanessa deu um passo à frente antes que qualquer outra pessoa pudesse falar. Ela estendeu a mão sem hesitação. Ela disse baixinho: "Sr. Mercer, há muito tempo eu queria pedir desculpas." Clara aceitou o aperto de mão com a mesma expressão calma que havia carregado através de todos os momentos difíceis no último ano. Vanessa baixou os olhos brevemente e disse que a julgou em menos de 1 minuto. Clara sorriu gentilmente e disse: "A maioria das pessoas julga o que pode ver primeiro." Vanessa deu uma pequena risada envergonhada e disse que deveria ter olhado por mais tempo. Antes que Clara pudesse responder, o anfitrião da noite convidou a todos para tomarem seus assentos. A oradora principal deste ano não era um governador, um CEO ou um filantropo famoso. Era Ethan Morales, um dos primeiros alunos cuja educação havia sido salva anos antes através da decisão silenciosa revelada na carta de Harold Bennett. Agora, um respeitado engenheiro liderando uma equipe de pesquisa de segurança marítima, Ethan caminhou confiantemente para o palco. Ele fez uma pausa por um momento antes de falar. Ele começou dizendo que as pessoas muitas vezes perguntam a ele o que mudou sua vida. Eles esperam que ele mencione uma bolsa, uma empresa ou uma oportunidade. Ele olhou para Clara. Ele disse: "A verdade é que minha vida mudou porque uma pessoa acreditou que as famílias não deveriam perder a esperança só porque um balancete parecia difícil." O salão de baile ficou completamente em silêncio. Ethan sorriu calorosamente. Ele disse que passou anos tentando retribuir uma gentileza que nunca foi oferecida como dívida. Ele tirou do bolso do paletó uma fotografia dobrada. Ele disse que esta foi tirada no dia em que ele se formou. Telas grandes exibiram a imagem em todo o salão. Um Ethan muito mais jovem estava entre Graham e Clara do lado de fora de um prédio universitário. Ele segurava seu diploma com um sorriso que parecia quase grande demais para a foto. Clara parecia genuinamente surpresa. Ethan continuou dizendo que mantém esta fotografia em seu escritório porque cada decisão importante que ele toma começa com uma pergunta. Ele fez uma pausa antes de dizer as palavras lentamente. Ele se perguntou: "Isso ajudará alguém que provavelmente nunca conhecerei?" A plateia se levantou junta. Não foi porque alguém os pediu, mas porque a gratidão muitas vezes move as pessoas antes que os aplausos o façam. Enquanto os aplausos enchiam o salão de baile, uma jovem estudante de jornalismo sentada perto do fundo esperou pacientemente até que os aplausos diminuíssem. Durante a sessão de perguntas e respostas, ela levantou a mão. Ela perguntou à Sra. Mercer, depois de tudo o que ela havia conquistado, o que ela acha que torna uma pessoa verdadeiramente bonita. Clara permaneceu pensativa por alguns segundos. Ela olhou ao redor do salão, não para os vestidos caros ou ternos sob medida, mas para os professores sentados ao lado de líderes empresariais, os alunos rindo com voluntários e as famílias cujos futuros haviam mudado silenciosamente ao longo dos anos. Então ela respondeu com a mesma voz gentil que sempre usou. Ela disse que as pessoas que mudaram sua vida nunca estavam tentando impressioná-la. Ela sorriu suavemente e acrescentou que elas simplesmente estavam tentando deixar cada sala um pouco melhor do que a encontraram. Ninguém falou depois. Eles não precisavam. Algumas lições se tornam inesquecíveis precisamente porque chegam sem levantar a voz.
E enquanto Graham olhava para Clara através do salão silencioso, ele percebeu que a sala, que um dia procurou beleza, finalmente aprendera onde encontrá-la. 3 anos se passaram quase sem que fossem notados. Eles foram medidos não por páginas de calendário, mas por cerimônias de formatura, inaugurações, cartas de agradecimento manuscritas e noites tranquilas. Quando Graham e Clara finalmente encontraram tempo para assistir ao sol desaparecer além da baía de Newport, da varanda de sua casa, a iniciativa de educação havia se expandido para todos os estados da Nova Inglaterra. Continuou a alcançar comunidades que antes acreditavam que a oportunidade pertencia a outro lugar. A Mercer Global permaneceu uma das empresas de logística mais respeitadas do país, mas os funcionários costumavam brincar que a maior exportação da organização era a esperança. Graham nunca os corrigiu. Numa tarde fria de outubro, a National Alliance for Community Education inaugurou um novo centro de aprendizagem com vista para Narragansett Bay. Ao contrário de muitas cerimônias, não havia faixas gigantes celebrando doadores individuais. Em vez disso, a entrada exibia uma simples placa de bronze. Lia-se: construído através da crença de que toda família merece a chance de sonhar mais longe. Clara fez uma pausa breve ao ler a inscrição antes de se juntar aos alunos, se preparando para a abertura. Ela discretamente endireitou uma exposição de projetos de engenharia que um adolescente nervoso havia arranjado acidentalmente fora de ordem. O aluno pediu desculpas repetidamente. Clara sorriu exatamente como havia feito anos antes com jovens funcionários dentro da Mercer Global. Ela disse gentilmente que se este for o maior erro que você cometeu hoje, você já está tendo um dia maravilhoso. O adolescente riu e a tensão desapareceu. Alguns hábitos nunca mudam porque a bondade nunca precisou de reinvenção. Durante a cerimônia, governadores, educadores e líderes empresariais compartilharam o palco. Seus discursos permaneceram curtos, permitindo que os alunos contassem suas próprias histórias em vez disso. Uma jovem descreveu ter se tornado a primeira engenheira em sua família. Outro aluno falou sobre abrir uma pequena empresa de manufatura que agora empregava vizinhos que antes lutavam para encontrar trabalho estável. Ouvindo da plateia, Graham notou algo familiar. Todos os palestrantes agradeceram a muitas pessoas, mas nenhum deles falou sobre aparências. Eles falaram sobre encorajamento, paciência, honestidade, segundas chances e alguém que acreditou neles antes que eles acreditassem em si mesmos. Após a cerimônia, enquanto os repórteres coletavam as últimas entrevistas, um jornalista experiente chamado Thomas Reed aproximou-se de Graham. Ele carregava um gravador em uma mão e um caderno desgastado por décadas de cobertura de política, negócios e filantropia. Ele disse educadamente: Sr. Mercer, entrevistei presidentes, bilionários e ganhadores do Prêmio Nobel. Mas hoje gostaria de fazer uma pergunta mais simples. Graham sorriu e disse: essas costumam ser as mais difíceis. Thomas assentiu. Ele perguntou: olhando para trás, depois de tudo que sua família conquistou, há algo que você mudaria em sua vida? Graham observou Clara do outro lado do pátio. Ela não estava conversando com câmeras de televisão ou funcionários eleitos. Ela havia se agachado ao lado de duas crianças do ensino fundamental, construindo uma ponte com peças de madeira em uma das exposições educacionais. Uma sessão desabou e os três imediatamente riram antes de começar novamente. Graham permaneceu em silêncio tempo suficiente para o repórter abaixar a caneta, achando que a entrevista havia terminado. Finalmente, Graham falou. Ele disse que as pessoas muitas vezes imaginam o sucesso como chegar ao topo de algo. Seus olhos nunca deixaram Clara. Ele acrescentou que aprendeu que se trata realmente de decidir quem pode subir com você. Thomas esperou, sentindo que havia mais. Graham sorriu silenciosamente. Ele disse que anos atrás estranhos formaram opiniões depois de verem sua esposa por menos de 1 minuto. Ele fez uma pausa. Ele disse que teve o privilégio de ver quem ela é por milhares de dias. Uma brisa suave carregou o som do riso das crianças pelo pátio. Ele disse que o tempo tem uma maneira de corrigir as primeiras impressões.
O repórter fechou seu caderno sem fazer outra pergunta. Algumas respostas se tornavam menores se as pessoas continuassem a falar depois delas. Ao final da tarde, famílias lentamente preencheram as passarelas ao redor do novo centro de aprendizagem. Estudantes posavam para fotos com seus professores. Voluntários empacotavam mesas. Pais apontavam orgulhosamente para as salas de aula, onde novas oportunidades começariam na segunda-feira de manhã. Clara terminou de ajudar a empilhar cadeiras antes de se juntar a Graham perto da água. Nenhum dos dois falou por um tempo. Eles simplesmente observaram a luz do outono brilhar sobre a baía. Graham estendeu a mão para dela com o mesmo gesto silencioso que acompanhava inúmeros momentos comuns ao longo de seu casamento. Ela entrelaçou seus dedos com os dele, sem desviar o olhar do horizonte. Não havia mais público para aplaudi-los. Não havia câmeras esperando por outra manchete e nenhum salão cheio de estranhos decidindo o que importava. Havia apenas a paz certa conquistada através de anos de escolhas consistentes. Ao se virarem para o caminho que levava para casa, caminharam lado a lado no mesmo ritmo tranquilo. Eles deixavam para trás um lugar cheio de pessoas cujos futuros haviam se tornado mais brilhantes. Tudo porque uma mulher nunca tentou se tornar a pessoa mais admirada na sala, escolhendo em vez disso se tornar o tipo de pessoa que ajudava silenciosamente todos os outros a descobrirem a melhor versão de si mesmo.